Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Momento Agropastoril. No programa de hoje, traremos diversos destaques sobre agroturismo e turismo rural. Vamos conhecer o Hotel Fazenda Flamboyant em Guarapari, que permite aos turistas terem uma experiência semelhante à vida na fazenda. Você já teve experiência de colher morango? Falaremos ainda sobre o sítio Pedreiras, na região das Montanhas Capixabas, que proporciona essa experiência aos visitantes. No estúdio, conversaremos com o conselheiro nacional e conselheiro da Câmara Empresarial do Turismo da FEComércio, Leonardo Lares. Estas e outras notícias você confere aqui a partir de agora. A experiência do agroturismo tem ganhado cada vez mais espaço na vida dos brasileiros que querem fugir da rotina. Segundo o levantamento do Instituto de Desenvolvimento Rural e Equestre, o agroturismo no Brasil cresce em média 6% ao ano. E uma opção de turismo rural encontrada no Espírito Santo é a Fazenda Flamboyant, que fica em Guarapari, um lugar para se divertir e se sentir acolhido pela natureza. Confira a matéria. Já se sabe que a região das montanhas no estado do Espírito Santo é um atrativo para o agroturismo. Mas na diversidade das terras capixabas, encontramos opções de turismo rural em outras regiões. No município de Guarapari, a oportunidade de experimentar atividades da vida rural atrai milhares de turistas ao Hotel e Fazenda Flamboyant. O visual deslumbrante e convidativo da natureza acaba sendo um refúgio à vida na cidade. Os turistas têm a oportunidade de interagir com os animais e com as atividades da fazenda. O local oferece uma combinação de natureza exuberante e estrutura de lazer. E o grande atrativo é a sua característica de fazenda. E as pessoas, hoje, elas precisam disso, né? Esse ambiente família, que a gente faz programações, tem a programação das crianças, né? A gente separa da mesma forma que a gente aprendeu a fazer na igreja, né? A gente separa as crianças por idade e faz todo dia tem uma programação. Mesmo que o hotel esteja com um movimento mais baixo, nós todo dia fazemos a programação para o dia. Adulto, criança e tudo, separando, né, os momentos, que é o que faz a coisa dar certo. Para nós, o que funcionou foi esse lado fazenda. A gente ter o leite daqui, ter as coisas daqui, o queijo daqui. É verdade que agora, crescendo o hotel, a gente já não consegue mais usar as coisas daqui quase, né? Usa a horta, alguma coisinha, mas quando o hotel enche, a horta daqui não dá conta de 2 dias, né? Então, aí você tem que trabalhar todos os fornecedores possíveis, né? Então muda muito o trabalho, né? Um dos desafios administrativos de um local como este é conciliar a necessidade de crescimento e inovação para se adequar à modernidade, sem perder a característica de fazenda, o que proporciona ao turista a verdadeira sensação de vida no interior. A gente olha, empresário, olha sempre assim, né? Como é que está a perspectiva do país, né? Então, nós vamos ter que ampliar novamente e sem perder as características de fazenda, que é muito difícil crescer e continuar com essa perspectiva hotel-fazenda, né? Porque a tendência, quando você vai crescendo, é a fazenda ir diminuindo, né? Mas isso nós não queremos deixar e não vamos deixar, nós queremos continuar fazenda sendo a base do funcionamento, né? Família, né? Essa coisa com a natureza, né? Que vocês estão sentindo aqui, né? É uma coisa que faz falta da gente, né? Natureza, se viver na natureza é uma coisa que faz falta. Então, as pessoas, quando chegam, elas percebem, né? Que é bastante natureza, como que funciona as coisas, como é que é uma horta, como é que tira leite, né? Andar a cavalo, ir no lago, ver os peixinhos, ver os patinhos,
né? Então, essa coisa, ela faz muito bem para a família. A recriação é a estrela da casa. Adultos e crianças podem interagir com a programação. Em um mundo cada vez mais tecnológico, atividades desse tipo mostram a importância de cultivar o contato com o meio ambiente. Um dos principais objetivos aqui é fazer com que as crianças possam brincar e aprender com a proximidade com a natureza. Entre outras atividades aqui no Flamboyant, nós temos a Fazendinha, que é o ponto alto do nosso passeio e das nossas atividades. E lá nós temos principalmente a horta, onde a gente ensina todas as crianças e adultos a plantarem, a colherem, a ter acesso ao plantio, à terra, a plantinhas que a gente conhece e que a gente não conhece. As crianças experimentam folhas, colhem cenoura, elas conhecem as histórias das árvores que temos lá, das frutas, e elas têm realmente esse contato com o solo e com as plantas, coisas que hoje em dia é muito difícil de ter. As crianças estão muito dentro de apartamento, dentro de casa, então elas colocam a mão na massa, a mão na terra, e isso faz toda a diferença, porque elas chegam aqui às vezes sem saber o que é uma manga, sem saber que um alface vem da horta, elas acham que vem direto do supermercado, então eles têm esse contato que é muito bacana, além dos animais. Os animais são a parte preferida delas, e elas podem tirar leite da vaca pela primeira vez, elas conseguem descobrir que o leite vem da vaca e não direto da caixinha, elas dão leite para porco, elas dão leite para carneiro, elas conseguem alimentar os coelhos, porquinhos da Índia, elas veem as galinhas, dão comida para as galinhas, tudo isso dentro de uma realidade que hoje em dia está cada vez mais difícil, porque elas não têm. Então, a gente traz as crianças aqui e os pais junto para terem essa sensibilidade com o meio ambiente, com o agronegócio, para elas conseguirem entender que isso tudo existe, que isso tudo ainda está existindo, que é acessível e é uma das partes que as crianças e os adultos mais gostam, porque a maior parte vem aqui para isso. Gerações vêm aqui. Então, a gente recebe mães que trouxeram filhos e que querem que esses filhos tenham a mesma prática e vivência que eles tiveram quando era criança. Então, eu acho que o nosso maior papel aqui no Flamboyant, na recreação, é fazer com que as pessoas elas guardem dentro de si como é importante ter acesso e ter vivências relacionadas ao meio ambiente e como que é bonito e gostoso passar isso cada vez mais para frente, de geração em geração. Muito interessante essa experiência. Agora vamos conhecer um sítio nas Montanhas Capixabas que proporciona aos visitantes a experiência de colher morango, amora, pitaia, mexerica. Veja a seguir. Na Rota do Carmo, em Pedra Azul, o sítio Pedreiras é uma forte atração para os turistas. A família Uliana decidiu transformar o seu sítio em uma experiência de colheita de morangos para os visitantes. A iniciativa se tornou a principal fonte de renda da família, que antes investia em verduras. Mas devido à falta de mão de obra para o trato das hortaliças, eles viram no morango a solução para se reinventar. É porque não conseguiam a gente para trabalhar na roça, para fazer plantio, a gente plantava tomate, cenoura, batata, plantava pimentão, de tudo que você pensa que é verdura, a gente plantava. Mas aí, por causa de falta de gente, aí tivemos que parar com verdura, porque verdura depende de muita mão de obra. O nosso lugar não é baixo, né? Tem baixa, mas é pouca. Então tem que ser tudo manual. E manual hoje está muito caro e não acha mais ninguém que trabalha manual. Então a gente optou pelo morango, porque eu mais a minha esposa, aí meu filho trabalhava no banco e resolveu sair do banco e vir para cá também para ajudar. Aqui são 2.500 metros, são 6.500 plantas. Esse morango vem da Espanha, a muda é o Flórida, a qualidade
e ele chega sempre em março que a gente planta. Esse aqui vai produzir agora mais 4 meses, depois a gente arranca e planta outra vez, outro morango. Outro, esse mesmo, a gente manda vir outra vez. Além do morango, o sítio Pedreiras também trabalha com outras variedades, amora portuguesa e americana, pitaia e também mexerica. Tudo no mesmo sistema de colha e pague, proporcionando ao turista a colheita, o consumo no local ou levando para as suas residências. Amora nós temos essa portuguesa, que é a antiga, né, essa de árvore, e temos a amora americana, que é uma amora que ela é assim, muito boa para suco, para geleia. A gente tem 32 anos, 33 anos que a gente tem plantada. Aí todo ano a gente, depois da produção, da colheita, a gente corta. Corta ela bem baixinha e ela torna a brotar. Aí todo ano ela produz. Agora é a época dela. Aí a gente tem essa amora também portuguesa, que eles falam portuguesa, né? De árvore. E tem bastante amora também, é a época dela agora está na produção. E o trato dela o que você pode fazer é adubo, só adubar. Adubar se precisar de água, não tem pulverização, a gente não usa nada, fungicida nem inseticida. O período do ano que o sítio Pedreiras recebe o maior número de turistas é durante o inverno, devido ao seu clima. A gente recebe vários ônibus aqui com criança de escola, né? Vem do norte, vem de vários lugares, vem muito aluno, para ver como é que é a agricultura do morango, para aprender, fazer alguma coisa, porque aí a gente tem que explicar para eles, né? E vem muito turista também de fora do estado, fora do estado que eles vêm para ver também, gente do Nordeste, da Bahia, de todo canto vem gente. E aí eles vêm excursão para ver. Fica, né, admirado, porque fica muito bonito o plantio, né? Está muito bonito e eles lá não tem. Lugar quente, né? O Nordeste, por exemplo, Bahia, não tem, né? Vem gente do Rio, São Paulo, de todo canto. Tem fim de semana que falta um pouco de morango, mas normalmente a maioria das vezes dá. É assim, depende muito do turista, né, que vem. Né? Porque tem turista que chega aqui e leva 5, 6 quilos de morango. E o outro só leva 200 gramas, 300 gramas para comer na hora. Aí, mas já tem quem leva para, né, para guardar em casa, fazer geleia. A experiência do agroturismo ganha espaço aqui com a cafeteria e o restaurante para receber o público com opções diversas. Resolvemos montar a cafeteria e com a cafeteria surgiu a necessidade da gente também ter restaurante, porque as pessoas procuravam almoço e aí foi que a gente montou no contexto todo o restaurante, a cafeteria e ampliamos a loja. Nós temos geleia de morango, geleia de amora, que são produzidos aqui. Também temos a produção da geleia de tangerina e a de uvaia, que são todos produtos aqui. Estamos aqui com a família Rossoni, que veio de Vitória. Estamos aqui com a Carol. Carol, como vocês ficaram conhecendo o sítio Pedreiras e o que os motivou a virem aqui? Nós ficamos sabendo daqui porque nos informamos lá na Rota do Lagarto, né? Estávamos em busca de um lugar para fazer a colheita do morango. E nós viemos aqui para ter uma experiência bacana em família, para ter uma experiência também com a nossa nenenzinha de 3 meses. Elvis, e você? Está gostando desse passeio? Sim, muito experiências novas, lugares, clima agradável, lugar bonito, muito bacana mesmo. Nós somos de Ipatinga, Minas Gerais, né? Somos da Igreja Cristã Maranata. Estamos aqui passeando em Espírito Santo, conhecendo Pedra Azul, Domingos Martins, esse lugar aqui das montanhas, né? Que é muito gostoso, o clima, né? Muito interessante. E agora vamos conhecer aqui a plantação de morangos, onde nós vamos colher, né, morangos, amoras. Então está sendo um passeio muito agradável, muito gostoso, um descanso da rotina.
Agora no estúdio estamos recebendo o conselheiro estadual do Espírito Santo, conselheiro nacional e conselheiro da Câmara Empresarial do Turismo da FEComércio, senhor Leonardo Lares. Seja bem-vindo, Leonardo. Obrigado, pastor João. Obrigado, Claudir. Leonardo, tem uma pergunta para a gente iniciar essa entrevista aqui. Ora, eu escuto agroturismo, ora, eu escuto turismo rural. Tem diferença entre esses dois termos? A diferença existe, tá? O agroturismo é quando você pega os produtos que se originaram da agricultura familiar ou daquelas famílias lá do interior, da área rural, e fornecem para todos aqueles que ali desejam, sejam turistas ou pessoas que passam por ali. O turismo rural é quando o turista se envolve na propriedade, quando ele quer ver o leite saindo da vaca, quando ele quer ver o queijo sendo produzido, o café sendo colhido, o café sendo secado, sendo torrado. Então, todas essas ações envolvem o turismo rural porque tem a ação direta com o turista junto com as propriedades. Então, em termos gerais, o agroturismo é o comércio local que vende produtos da região e o turismo rural é a vivência ali na fazenda, na propriedade, colhendo um morango ou tirando leite ali da vaca, acompanhar uma produção. Exatamente. Então, essas ações, elas são vistas porque o turista ele não quer apenas só comprar o produto, ele quer vivenciar e ter essa experiência por onde quer que ele vá. Leonardo, o agroturismo continua crescendo no Brasil? Continua. O agroturismo ele vem crescendo em várias regiões, no Espírito Santo, no Brasil e no mundo. Em nível de Brasil, a região sul e a sudeste, junto com um pouquinho do centro-oeste, ela vem crescendo exponencialmente. Ela vem crescendo em torno de 6%, 7% do agroturismo. Mas o turismo como em si, como toda a sua amplitude, sim, gera um PIB entre 8% a 10%, seja no município, no estado, no Brasil ou no mundo. Então, você tem um PIB significativo que envolve o turismo e o agroturismo. E o turismo rural também cresce? Tem crescido. O turismo rural tem crescido porque nós vivemos numa selva que é a cidade, né? Aquele corre-corre, aquela preocupação, e chega um determinado momento em que o ser humano precisa repor suas energias. Sim. E aí ele vai para o interior, seja no interior próximo da Grande Vitória ou no interior que é definido por ele, a curta distância, a média distância e a longa distância. Leonardo, como conselheiro nacional, além da região sul que você pontuou agora há pouco, qual outra região tem um potencial grande para o agroturismo ou turismo rural? Nós podemos destacar a região sudeste, mas a região centro-oeste. A região do nordeste, ela é um pouco mais árida e um pouco mais quente, então não permite essa evolução numa escala maior. Mas a região sudeste, ela vem acompanhando a região sul, que o sul, inclusive, pega não só o turismo, o agroturismo nacional ou agronegócio, pega países na sua divisa que faz com que eles venham para cá vivenciar toda essa parte do turismo, esse turismo rural, esse agroturismo e levar as experiências para os seus países. E, Leonardo, o agroturismo e o turismo rural podem ser considerados práticas que contribuem para a sustentabilidade ambiental? Não só podem, como devem. Quando se vai observar essa prática, a primeira coisa que se tem quando se analisa o território, quando se vai manifestar um laudo se aquele aparelho, se aquele destino está apto a receber o turista, é trabalhar a capacidade de carga. O que é a capacidade de carga? É a capacidade de quantos podem receber. Seja uma propriedade pequena, eu só posso receber 40 pessoas por vez. Eu posso receber 200 pessoas por vez. E a capacidade de carga ela vai trazer para nós uma preocupação de que não vamos fazer a logística reversa, ou seja, depois criar uma lei para que possamos melhorar e salvar o ambiente que já foi totalmente degradado. Então, quando se observa isso, primeiramente, você está caminhando pelo lado correto. Sim.
Seguindo então o seu raciocínio, então, se eu tenho uma propriedade rural hoje, para eu saber se eu posso incrementar com o agroturismo ou o turismo rural, eu preciso então desses dados, dessa análise, desse estudo para essa propriedade? Sim, há necessidade disso porque você vai definir qual é o seu público. Não adianta você produzir queijo se o seu cliente não gosta de queijo. Então, tem ali uma série de fatores que vão. O Socol hoje é muito reconhecido e é muito produzido lá em Venda Nova. Tem uma referência nacional de que você tem uma boa alimentação. Então, hoje, o turismo ele vai ser sempre evidenciado por isso. Como que nós vamos trabalhar nesse eixo? Como que nós vamos ver como isso vai funcionar? Ou seja, buscando essa experiência, trazendo essa experiência, trabalhando isso e mostrando que a família ela já está unida para que aquela propriedade ela seja uma referência e se tenha uma boa experiência lá onde quer que ela vá. E aí, com isso, nós precisamos de algumas referências. Podemos buscar o INCAPé nessas orientações, podemos buscar a Secretaria de Estado da Agricultura, o SEBRAE, a ADERES, todas essas entidades que estão ali para auxiliar através da agricultura familiar e transformar a agricultura familiar no agronegócio, no agroturismo. Então, isso facilita bastante buscar esses dados, até mesmo pelo Observatório do Turismo. Nós temos pela universidade, pela Secretaria de Estado do Turismo, o observatório com todas essas informações que pode auxiliar e dar um norte a todos os turistas para onde ele quer ir e o que ele quer fazer. Leonardo, como atuante nessa área, você pode citar exemplos de experiências inovadoras no agroturismo ou no turismo rural? Sim, nós temos algumas regiões que são muito fortes. Aqui no Espírito Santo temos Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante, Serra, são exemplos que vão nos dar o agroturismo que ele vem se fortalecendo cada vez mais com circuitos, com rotas, que todas elas inclusive foram homologadas pela própria legislativa estadual. E dentro desse processo, nós não podemos esquecer, esse é o turismo receptivo, que nós recebemos todos de fora. O turismo emissivo é quando o capixaba sai daqui, vai para outras regiões, como o Sul, como os outros estados da região Sudeste, para ter essas experiências. Mas hoje o Espírito Santo ele tem trabalhado para trazer o turista para cá e conhecer todos os nossos municípios com todas essas experiências. Então nós temos municípios com muito forte nessa ação. Venda Nova do Imigrante, por exemplo, ele foi reconhecido pelo Congresso Nacional como a capital nacional do agroturismo, porque ali iniciou todo um trabalho com as famílias e hoje tem famílias em Venda Nova do Imigrante que exportam seus produtos para a América do Norte e para a Europa. Qual é, Leonardo, a sua perspectiva em termos de Brasil com relação ao crescimento do agroturismo ou turismo rural? O agroturismo, ele veio do agronegócio, tá? O agro, ele é muito forte porque ele traz de volta aquela necessidade de cuidarmos da terra. A partir daí, quando cuidamos da terra, nós vamos cuidar dos seres humanos, das pessoas que vão ali buscar essas experiências. Então, dentro desse processo, o próprio Ministério do Turismo, ele tem trabalhado em cima disso. Alguns turismos de aventura, por exemplo, ele tem se unido ao agroturismo, ao turismo rural. Por quê? Porque ele vai fortalecer aquela experiência em relação a isso. Então, por meio desse Plano Nacional do Turismo, pelo Ministério do Turismo, todos os estados que têm condições, eles vão crescendo. Os estados e o Distrito Federal. Isso vai buscando parcerias nacionais e até mesmo internacionais, porque nós somos divisa com diversos outros países que estão observando o nosso crescimento em relação a isso, por meio das ações e do plano do Ministério do Turismo. Haja vista o destaque do café, não é, Leonardo, no estado do Espírito Santo, né? O café era uma situação assim, fora de série. Dos 10 cafés premiados em nível nacional, 8 são capixabas. Olha! E isso tanto no Conilon quanto no Arábica. Então já vai crescendo todas essas ações.
Hoje, os profissionais que aprendem a preparar o café, ele vai aprender a preparar desde o café coado, se ele é forte ou se ele não é, até cafés especiais. E a partir disso, eles vão desenvolver todas essas ações. Quando você pega as regiões do Espírito Santo, por exemplo, Brejetuba, 90% da região de Brejetuba é só de plantio de café. Então, já ganhou diversos prêmios em nível nacional. Você pega em Minas, que também é um forte, Minas e São Paulo, que também tem um forte plantio do café, eles também trabalham isso numa posição em sempre estar buscando destaque. Mas o Espírito Santo hoje, ainda, já por vários anos, ele tem se destacado no maior número de premiação em nível nacional. Isso é muito bom, né, Leonardo? Porque o Espírito Santo tem várias culturas, mas a predominante em boa parte territorial é o café. Tanto o Conilon como a Arábica têm se destacado no âmbito nacional, mas internacionalmente também é muito bem apreciado e reconhecido. O Espírito Santo, ele tem esse reconhecimento. O sul do país, ele tem se destacado com o agro, a região sudeste com São Paulo e Minas, que também tem o plantio do café, e o Espírito Santo, ele se destaca em nível internacional porque muitos produtores já estão exportando para a América do Norte, América Central e Europa. Todo este reconhecimento, ele é visto em nível nacional de uma forma fantástica. Por quê? Mesmo sendo um estado pequeno, o Espírito Santo, com 78 municípios, Minas com 870, São Paulo com 660, Rio de Janeiro com 160, mas nós somos um estado que levamos a sério todas essas ações. Então, o plantio começou por aqui acaba começando o Espírito Santo, em Vila Velha, mas, acima de tudo, o plantio do café, ele sempre vai nos trazer, seja Conilon ou seja Arábica, as melhorias constantes. E tudo isso por meio de orientação dos engenheiros do Incapé. Eles vão até a propriedade para dar todo esse suporte para que isso possa se desenvolver. Todos com uma observância da Secretaria de Estado da Agricultura, que tem um programa da agricultura familiar que vai enveredar ou não para o agroturismo. E aí sim vamos se destacar, continuar nos destacando em nível internacional, que alguns países venham aqui para ter essa experiência, ou até mesmo vir aqui no Espírito Santo para fazer curso de barista, para aprender a fazer diversos tipos de café. Leonardo, o assunto é agradável de conversar, né? É atual, é palpitante, mas a gente está chegando ao final, né, do programa, né? E agradecemos muito a sua presença aqui conosco, né? O seu tempo aqui conosco, as orientações que você deu. E esperamos, numa próxima oportunidade, tê-lo conosco novamente. Pastor João, eu que agradeço ao senhor e à Claudir pelo convite. Nós estamos à disposição. O turismo no Espírito Santo ele está crescendo cada vez mais, mas o agroturismo ele tem permitido experiências fantásticas para todos aqueles que vão para o interior buscar as mais diversas experiências aqui que nós temos. Tá certo. Leonardo, obrigada mais uma vez. E a você que está nos assistindo, nós estamos encerrando o programa por aqui. Desejo a todos uma excelente semana. Até lá. Até lá.